I'm funny, né? Aqui, ó, tô engraçada, né? Pronto. Gente, desculpa, vou precisar ficar com o meu vídeo fechado porque ele tá travando toda hora. Beleza? No problem. Tá perdoado, Okido. vai, não pede mais. Então, é, sobre. O que você tá falando, Zé? Eu tava falando sobre Abraão Sim. ter mentido sobre a Sara. A Sara era irmã dele? Não era irmã Minha dele. irmã, por parte de pai. É meio irmã. Pois é. É, ele falou uma meia-verdade, mas não era verdade, É que uma né? meia-verdade é uma mentira inteira, né? Pois sim. Hum. E assim, o Abimeleque, né? Ele descobre que Sara é esposa de Abraão pelo anjo, não é verdade? Sim, Deus impede que ele profane, né? O Senhor, que Sim. ele cometa essa abominação contra o Senhor, né? Pegando uma mulher do outro, mas ao mesmo tempo, nesse período, ele fecha a madre das mulheres, né? As mulheres, elas se tornam inférteis. Sim. Ele sofre consequência, né, por isso. Pois é, mas ó, não vi mais sendo falado, mas eu queria saber se qual foi a consequência para Abraão pela essa meia-verdade e uma mentira inteira, entendeu? Tá aí. Não vou Não teorizar aqui, fala, não. né? Não fala, não. Já diria meu Mas amigo Deus Celso fala Vidal, que a Bíblia comigo. não fala com clareza, eu não afirmo com certeza. Beleza. Tá aí, uma pergunta que eu tenho para fazer para o Israel amanhã, Ano- Anota e volta com a resposta. né? Vou anotar, terça-feira que vem eu dou a resposta do Israel. Assim, das três lições, né? Algo assim que eu queria até já comentar, né? É, que eu acho muito assim, é muito bacana, né? Porque passa aí, né, por esse período em que Abraão entra, né, vai até Abimeleque, né, e pede pra Sara. A questão não é nem só ele mentir, ele fala pra Sara mentir também, pra ela falar que é irmã dele e tal, porque ela era muito bonita. E tem algo que o pastor falou que eu achei que eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? De quando Deus traz, né, a promessa do filho para Sara e Sara ri, né, falando que já tinha cessado o costume das mulheres, no caso, né, ela já não estava mais, ela já não era mais uma mulher fértil. Então, possivelmente e Abraão e ela não tinham mais, não se alegravam mais juntos, né? Possivelmente falando aí sobre a questão da vida conjugal, sexual deles. E aí, quando Deus traz essa promessa, gente, é uma mulher de 75 anos. 75. Quando Sarah tem Isaac, ela tem 90, né? Cara, uma mulher de 90 anos. Pra Abraão ter medo dos homens, porque ela era muito bonita. Aí o pastor fala, né, sobre esse sopro, como se fosse um sopro, né? Realmente reavivando, né? Colocando de volta a vida nela, né? Através dessa promessa. É tipo um tratamento de beleza instantâneo. É muito doido pensar nisso, né? E é muito real. Tipo, pensar que, cara, Deus, ele faz o impossível, né? E pra mim, pessoa quase que engraçado, mas imaginar isso é muito doido. Um Deus que coloque, faz. A palavra fala isso, né? Ao longo dela, né? Que Deus faz a estéril, mãe de filhos, aí quando vai falar e tantas outras mulheres, mas fala assim sobre avançar, uma mulher super avançada em idade gerar, né, se tornar cara, Deus é muito, muito maravilhoso. E também, Deus, ele não, assim, não vou falar que é bíblico, porque eu nunca li isso na Bíblia, mas assim, eu creio que Deus não leva em consideração necessariamente esse tempo da ignorância, no sentido de o homem que sabe o que é bom e mal, o que é certo e errado, mas ele também zela, inclusive, por aqueles que não são fiéis no sentido de. Porque, por exemplo, quem deu mau testemunho, quem deu mau exemplo foi Abraão, mentindo. E ali Abimeleque tem até um negócio, né? Quão vergonhoso para um cristão, para alguém que conhece a Deus, ser exortado por uma pessoa que não conhece a Deus
sobre a sua má conduta. Mas, e Deus realmente assim tirar o peso sobre Abimeleque, as mulheres da região, justamente por isso, no momento em que ele respeita, né? Então é um Deus grandioso em todas as coisas, inclusive principalmente na sua justiça, para com os justos e para com os injustos também, porque embora é, eles não for, não, assim, eles respeitavam e honravam, respeitavam a Deus ali. Mas eles estavam de modo ignorante desonrando a Deus. É um negócio muito complexo. Quais são as consequências que Abraão sofreu? É, isso aí, gente. Encerrei por aqui, por enquanto. Hum. Sim, isso. Vai sim. Ó, eu estava procurando aqui, né, se eu achava alguma coisa, né, sobre Abraão. No 9 fala, não, mas aí é Abimeleque falando com Abraão, não é É. Deus. Eu achava que era Não, Deus. lá no 20 vai falar que Abraão, inclusive Abraão, orou por Abimeleque, pelas mulheres, é, Isso, pela sua mulher e as servas, e Deus abriu, né? A madre, né, fez com que elas é, novamente pudessem ter filhos. Não sei se é como que uma consequência, mas algo que gerou, que Deus talvez tenha feito. É, o próprio Abraão é quem abençoou ali, né, realmente quebrando. Quem quebra a maldição é Deus, mas através de Abraão, né, com essa oração. Talvez seja isso. é. E foi o próprio Deus, né, que foi em sonho para Abimeleque falar, né? Então e aí fala também lá que Abimeleque fez de coração puro, né? Na inocência. Por isso que Deus foi lá com ele falar, né? Impedir que ele fizesse algo. Então é bem. Aí a gente não lembra, mas eu tava é uma sequência, né? Na verdade, a aula de hoje, da aula passada e aí quando Sara tem, né, Isaac, Ismael começa a rir, né? E aí por isso que Abraão expulsa, né, Agar e Isaac e aí eles vão para o deserto. E no deserto Deus cuidou deles, né? Deus cuidou de Ismael, Deus cuidou de Agar, né? Deu água, cuidou deles lá. Então, mesmo tudo que aconteceu, né? Deus cuidava de Ismael por causa de Abraão, né? Mesmo Isaac sendo a promessa, mas Deus também, né? Cuidava de Ismael por causa de Abraão. Mesmo por tudo, por como ele foi gerado, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus, assim. E, e aí eu escrevi assim: Deus te leva para o deserto, mas no deserto ele cuida de você, ele não te deixa morrer. Né? Ele não deixou, né, que Ismael morresse. Eles estavam ali já com sede, né, já desidratados, talvez, mas Deus cuidou deles. Né? A fidelidade de Deus, ela é em todo o tempo. E, e, e também porque Deus, sendo o filho da promessa, mas nações partiram dele também, né? Então, tinha algo para ele também. E por isso que Deus cuidou dele, por isso que Deus esteve com ele, né, o tempo todo. Então, mesmo
que as coisas não andem tão bem, né? Mesmo que a situação não esteja tão favorável, mas Deus está em todo o tempo, né? E isso é muito legal, assim, isso é para nós também. Hum. Amém? Sim. E, cara, eu aprendo muito, assim, com isso, porque é, a gente não faz as coisas certas sempre. Aliás, se não for Deus, a gente não faz as coisas certas nunca, né? É bem a realidade. E é, mesmo quando a gente está ciente, é claro que a gente não tem que pecar e buscar os nossos, assim, Deus resolve, Deus perdoa e pronto, acabou. Não nesse sentido. Mas algo até, né, que eu falei hoje com as crianças. A gente sempre repete as quatro verdades mais importantes, que de fato é uma forma simplificada de falar é, sobre o plano de salvação. E aí a primeira verdade é Deus me ama. E aí eu sempre falo, né? Ai, gente, mas qual que é a importância de você saber que Deus te ama? Né? Porque as quatro verdades são, né? Deus me ama, o pecado me afasta de Deus, ou eu sou pecador, né? A terceira verdade é Jesus Cristo morreu por mim. E a terceira verdade é eu necessito decidir viver somente para Deus. E aí, tipo, a segunda verdade, que é uma verdade, né, é que o pecado nos afasta de Deus e que nós de fato somos pecadores. Eu falei assim, mas entender a primeira verdade na nossa vida significa que, embora a gente saiba que somos pecadores e que de fato o pecado nos afasta de Deus, o amor de Deus por nós não muda. A fidelidade dele não muda. Ele não muda de lugar. Quem muda somos nós quando pecamos e nos afastamos. E assim, é muito simples falar isso para criança, né? Porque as crianças têm essa facilidade, essa elasticidade de entender. Mas na nossa vida adulta, e pensando, por exemplo, sobre a vida de Abraão, e o que eu aprendo demais com isso, é que, embora ele tenha errado, falhado e pecado, né? é, contra Abimeleque, e aí no nosso julgamento humano, para mim, contra Agar também é, a fidelidade de Deus e a promessa que ele faz não muda. Deus continua sendo fiel. E ele, quando nós nos arrependemos genuinamente, de fato Abraão se arrepende porque ele ora por Abimeleque abençoando, né? E depois vai falar sobre o sacrifício de Isaac. E, cara, uma das frases mais impactantes, uma das coisas mais impactantes nem tá lá em Gênesis, né? Eu não lembro onde está no Novo Testamento, que é essa, assim, falando sobre esse momento no Monte Moriá, é que Abraão, ele não temeu naquele momento do quase sacrificar Isaac, porque ele sabia que Deus seria capaz de trazê-lo de volta. É assim, é de uma fé, né? Uma confiança em Deus. Isso é só através de um coração que conhece a Deus e que certamente sabe que o mesmo Deus que traria Isaac à vida é o Deus que perdoou ele e que cumpriu as promessas, ainda que ele não tenha visto todas. Muito me empolguei, especialmente falando sobre o Moriá, sobre o Monte Moriá, que é. É, Oi, pode entrando falar. no ponto, né, do Isaac, acabou de cair uma ficha muito sobre isso, porque no Novo Testamento, Jesus vai dizer que Abraão viu os dias de Jesus, né? E aí a gente vai para todas as figuras, né, de Jesus no Antigo Testamento e o, o Abraão sacrificando Isaac era uma representação de Deus entregando Jesus, né? Bom. Você sabe quem que é o anjo que foi? E o anjo que foi lá falar com o Isaac? Jesus, O próprio. O próprio. Mano, o cara, próprio. é E muito aí, maravilhoso. e aí eu tava, até ontem eu tava explicando, né? Eu tava com um casal de alunos aqui, né? Casal casados, né? E a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre a questão sobre a área, sobre famílias e sobre filhos, quantos filhos nós sonhamos ter e tal, qual é a vontade de Deus. E aí eu falei para ela que eu tinha
além de ter filhos naturais, tinha uma forte sonho e desejo de adotar filhos também, né? E aí ela falou assim: eu não tenho tanto, queria ter só naturais, mas não tenho tanto. Aí eu falei: não, pois é, porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo sobre a Bíblia, né? E quando a gente entende que o antigo costume, né, no tempo bíblico, era que você poderia rejeitar um filho natural, e, porém, a partir do momento que você adotasse um filho, você nunca poderia rejeitá-lo, porque você decidiu tê-lo, né? E aí, quando eu falei para ela assim que imagine a loucura, né? Tipo assim, Deus rejeita Jesus perante os pecados, né? Tal, tira ele o lugar de filho para poder, através do sacrifício de Jesus, poder nos adotar, né? E ele nunca vai poder nos rejeitar, né? Então, e ela, tipo assim, isso emocionou muito ela e é essa a situação que nós vivemos, né? Tipo assim, Deus torna Jesus se fez maldição em nosso lugar para que a gente pudesse ter o lugar de filho. E aí a gente volta para essa história de Abraão e aí eu sempre via essa situação, né? Tipo, Abraão, seu pai, o pai de multidões, o pai da fé, né? Porque Jesus fala, né, que ele viu os dias, né, o sacrifício que Jesus iria fazer. E por isso vem essa ideia que ele acreditava, ele cria que é, Deus poderia trazer de volta Isaac, porque existia a promessa, não só a promessa de Deus a Abraão, mas também tipo da Jesus vindo da sua descendência. Então, ou ele ressuscitaria Isaac, ou ele daria um novo filho, né? Então, ele sabia que de alguma maneira a, a vontade de Deus ia ser de cumprir a promessa, né? É isso. Uau. É, não é à toa que o homem é o pai da fé, né? Vamos combinar. Ele tem que ter fé. Que no passo da paciência de Jó é a fé de Abraão. Não que eu queira viver aí ali as experiências de ambos, né? Chegar na coisa aí do quase sacrificar um filho e perder, enfim. Mas Deus. Mas, por exemplo, a pastora Miriam, ela sempre, ela uma vez ela estava pregando assim e tal, aí ela falando assim, nós temos que almejar ser mais parecido com Jesus. E aí ela falou assim, e aí, levante a mão quem quer ser a pessoa mais amorosa do mundo, que nem Jesus. Aí todo mundo levantou a mão. Aí todo mundo levantou a mão, eu quero ser muito amoroso e tal. Aí a pastora Miriam, pois é. Então, para você ser a pessoa mais amorosa do mundo, você tem que amar a pessoa mais difícil de amar. Porque se você consegue amar essa difícil, as outras que são mais fáceis, fica fichinha, tranquilo e tal. E por isso você precisa passar por um processo de amar as pessoas mais difíceis. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Na frase, essa vida com Jesus é maravilhosa, não está essa vida com Jesus é facinha. Mas se a gente for parar para pensar, todos os dias, se a gente for olhar, quem somos nós, né? Nós não somos as pessoas mais fáceis de ser amadas, não. Senão Jesus não precisaria ser entregue na cruz. E, sabe uma coisa que é muito, muito legal? Não sei se você comentou isso, ou se você se comentou. É que, por exemplo, sobre o Monte Moriá, né? Falamos sobre Isaac. É, cara, no mesmo lugar, né, que tem isso, e é claro que é a shadow, é a sombra, né, da representação de Jesus, eu confesso que eu não sabia, eu não lembrava, na verdade, porque para mim o Monte Moriá ele era muito representativo por conta de Isaac, mas eu não sabia que lá, não lembrava que no Moriá foi a crucificação de Jesus. Sim, na verdade, nas nossas primeiras aulas sobre a geografia bíblica, Ah, aí obrigado.
Vai jogar na Aí, cara agora. Eu não aí levo. o pastor Josias, que ele está ouvindo essa gravação mais tarde, ele falou, olha, ele falou assim, ah, aqui é o Monte Moriá, é um monte que Isaac vai ser sacrificado, porém aqui é onde Jesus é crucificado. Eu Então é não muito lembrava. interessante esse paralelo da sombra, né? Que é onde Jesus disse para Abraão não sacrificar Isaac, é onde ele entrega a vida dele. Sim. Duas coisas, Israel. Eu fico muito feliz de você ser um grande amigo meu. Mas ó, muito feliz também de você jogar na minha cara que eu não lembrava o negócio da aula. Palhaço. Mas não, mas é muito, cara, é muito doido, muito doido, muito doido. Ah, mano, eu acho que assim, a gente aprende muito, né, com isso. Assim, claro, teologicamente falando, mas na vida, né? É o lugar onde é a salvação de alguém vai ser o nosso lugar de entrega, né? Pode ser o nosso lugar de entrega. É uma frase, eu ouvi uma frase, já ouvi essa frase várias vezes de várias pessoas, mas ouvi essa semana passada de uma grande amiga minha, que inclusive é minha discipuladora, sobre quando a gente coloca, né? Eu já falei isso muitas vezes, mas tem feito muito sentido. Quando a gente coloca a nossa dor no nosso bolso pra falar, pra cuidar ali da dor do outro, né? E é óbvio que é reduzindo demais o que aconteceu, mas é esse lugar também. Jesus ali, ó, ele salvou Isaac e, cara, ele foi entregue ali. Foi entregue, né? Ele se entregou ali, no mesmo lugar, né? É como se ele já sabia tudo o que aconteceria, porque ele não está limitado em tempo e espaço. Era como se ele vendo ali o dia da sua crucificação e ao mesmo tempo salvando Isaac. É maravilhoso. Isso, eu acho que eu nunca, é a segunda vez que eu vejo você sem óculos. Não é assunto para a gente falar aqui no gravando, mas enfim. Sim, isso. Vocês têm algo mais para complementar, porque para mim já foi aqui. Eu ouvi essa semana, eu só não lembro quem foi que falou, mas foi um pastor. Falou que o ministério de Abraão era a obediência, né? O quanto que ele foi obediente, né, a Deus, em ouvir e obedecer, né? E é isso. Eu queria comentar em relação a Abraão e que assim, como assim falou, né? Tipo, o ministério dele era a obediência. E às vezes não. Olhando para as escrituras, olhando para Abraão, a gente vê e a gente consegue observar que nem sempre a promessa vai correr um caminho que a gente acha lógico, porque Deus ele vai fazer as coisas da maneira dele. Por exemplo, a promessa é que Abraão seria pai de multidões, por isso que muda o nome dele. E qual é a lógica do ser humano? É ele fazer vários filhos. Tipo assim, ter várias gestações e um filho atrás do outro e tal. Mas não, ele precisava somente obedecer para ter Isaac, o único filho, né? Que ele teve Ismael, né, e tal, mas não é a promessa, como a gente já falou, né? A gente ressaltou. Mas através de Isaac que ele seria pai de multidões, né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de obedecer e ter a fé sobrenatural que aquilo vai se cumprir, né? Mesmo que a gente, nos nossos olhos naturais, a gente não consiga enxergar, mas Deus sabe todas as coisas e se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém. Eu acho que é isso, galerinha. Eu já vou aqui encerrar a nossa gravação. Algo mais para. Não, para comentar? Ok. Não tem. Bom demais. Pá, pá, pá,